se o Memphis é tão bom assim e está ainda em alto nível, por que ele veio para o Brasil? Aí o Corinthians tem 25 pontos, o Atlético Goianiense tem só 18. Então, assim, se fosse para ver quem aí precisa mais da vitória, era o Atlético Goianiense, mas os dois estão na zona de rebaixamento. Então, a vitória é importante para os dois. O Corinthians, né, para o lado corintiano, o empate já é um mau resultado, então o Corinthians não pode pensar nem perder e nem empatar. Amanhã já tem todos os ingressos praticamente aí vendidos, né? Então, promessa de casa cheia para esse Corinthians e Atlético Goianiense, possível estreia de Memphis Depay, que foi relacionado para a partida. Boa, boa. E antes da minha análise aqui, ô Carlos, da minha projeção, tenta puxar aí a possível escalação do Corinthians, beleza? No GE, enquanto eu vou falando aqui. Tá bom? Então vamos lá. Amanhã, né, galera, como o Carlos falou, tem estreia de Memphis Depay, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Goianiense, às 16 horas na Neoquímica Arena. Jogo que o Corinthians precisa vencer, né? O Carlos já tá puxando a escalação possível do Corinthians e os relacionados também, e o Memphis Depay estreia e já tá entre os relacionados, né? Então, assim, um fator emocional bom pro Corinthians, né? Porque tem a estreia do Memphis Depay, tem também a vitória convincente contra o Fortaleza na Sul-Americana, e o Corinthians precisa vencer, né, galera? Eu acho que não tem muito o que falar aqui, né? O Corinthians precisa ser esse time das Copas, né? Um time mais confiança, com mais confiança para se defender e também para construir as jogadas, e as jogadas construídas resultar em gols, né? É uma dificuldade que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro de fazer gols, né? Eu acho que o principal ponto do Corinthians no Campeonato Brasileiro ser um time mais confiante na hora de concluir a gol, né, e resultar isso em bola na rede, né, porque o Corinthians precisa das vitórias e precisa vencer para se afastar dessa zona incômoda, né, que é o Z4. Né, então, assim, o Corinthians está na hora de começar a ter uma mínima sequência, que é uma coisa que eu cobro muito aqui. Né, o Corinthians não consegue aí ter 3 jogos, por exemplo, 2 vitórias e um empate, né, pelo menos para chegar ali 16º, 15º. Então o Corinthians sempre oscila muito, né? Uma vitória, 2 empates, uma vitória, uma derrota e empate. Campeonato Brasileiro. Então, assim, pode ser muito perigoso, né, nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa vencer, né? A Neoquímica vai estar lotada, né? O torcedor do Corinthians vai vir em peso. E tem esse fator aí, Memphis Depay, né? Que vem treinando bem, né? As informações são muito boas do Memphis Depay. Daqui a pouco eu vou colocar aí o videozinho do Chico Garcia, né? Falando aí sobre informações de bastidores, né? Do dia a dia do Memphis Depay aí no Corinthians, e a gente vai falar um pouquinho, discutir também isso aqui. Então é isso que a gente está comentando aqui, galera. Vai ser um jogo que é para o Corinthians vencer, né? Um jogo completamente acessível, tendo em vista a sequência daqui para frente, que vai ser difícil, né? O Corinthians tem Vasco, tem o São Paulo, né? O clássico em Brasília, tem Palmeiras ainda no Allianz Parque, tem uma sequência bem complicada, Cruzeiro também, na Neoquímica Arena, tem Internacional, tem Grêmio. Então, assim, o Corinthians precisa dessa vitória de qualquer jeito, né? Porque da sequência em diante é o jogo mais acessível para o Corinthians, né? E o Atlético Goianiense é aquele último respiro, vai tentar aprontar para cima do Corinthians uma vitória, né? Ele tem 18 pontos, vai a 21, né? Para tentar ainda sonhar, né? Para ficar na Série A, né? Que eu acho bem difícil isso acontecer, mas ainda o Atlético Goianiense sonha com isso. Então ele precisa começar a dar uma arrancada. E o Corinthians também, né? O Corinthians precisa dar vitória de qualquer forma. Eu acho que vence, tá? Acho que o Corinthians vence aí por 2-0 o Atlético Goianiense. Eu vou dar o meu palpite aqui. Vou passar para o Carlos uma possível escalação. Ele vai passar aí segundo o GE. E aí ele também analisa um pouco esse confronto e dá o palpite dele. E aí a gente põe um videozinho da íntegra do Chico Garcia. Então, esse vídeo vai estar aqui no nosso corte, né, no Irmandade Tricolor. Então, pessoal, se inscreva aí, tá, no canal, dá aquela força, comentem, tá? Mete o dedo no like, tá? E esse vídeo vai estar para vocês no ar, na íntegra, amanhã no sabadão, para vocês curtirem o nosso comentário e também as nossas projeções, beleza? Carlos, passa aí para a gente a possível escalação para toda a galera que nos acompanha, os corintianos, né? A nação corintiana que acompanha a gente aqui no canal Irmandade Tricolor. Bom, o Corinthians pode ir de Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu. Aí no meio-campo, José Martínez, Charles e Breno Bidon e Garro. E no ataque, Yuri Alberto e Romero. Então, essa pode ser
a possível escalação do Corinthians para o jogo de amanhã, como a gente já falou, né? Um jogo super importante, é mais uma final aí que o Corinthians tem aí nesse Campeonato Brasileiro. E amanhã é ganhar ou ganhar, cara. Empate nem pensar, derrota muito menos. Tem que ganhar porque os times que estão à frente do Corinthians aqui na tabela, esses times têm jogos a menos, né? Então esses times aí, se ganharem esses jogos a menos, podem abrir aí distância de uma ou até duas rodadas do Corinthians. Então a vitória amanhã é fundamental. O Corinthians não pode tropeçar. A palavra empate ou derrota tem que ser proibida amanhã na Neoquímica Arena. Boa, boa. Concordo plenamente com você. Eu acho que se o Corinthians perde amanhã para o Atlético Goianiense, ele começa a correr sérios riscos de rebaixamento mesmo, né? Aí corre sérios riscos mesmo até de não conseguir sair do Z4. Então, se perder amanhã para o Atlético Goianiense, que é lanterna do campeonato, o Corinthians se complica, né, cada vez mais e vai dar passos largos para o rebaixamento. Então, é um jogo Corinthians, como o Carlos falou, não pode pensar em derrota, não pode pensar em empate de jeito nenhum. Amanhã é 3 pontos, né? Com a Neoquímica Arena diante de mais de 40 mil corintianos, então o Corinthians tem que vencer esse jogo, e eu vou além, né? O Corinthians precisa vencer e convencer. Carlos, dá o seu palpite aí, a gente já coloca aí o videozinho na íntegra pra galera acompanhar sobre o Memphis Depay, o dia a dia dele. Dá o seu palpite de jogo de amanhã. Cara, eu acho que amanhã não tem como dar outro palpite a não ser uma vitória do Corinthians. Eu acho que qualquer outro resultado a não ser esse vai ser uma zebra total. Então, eu acho que o Corinthians deve fazer aí uns 2-0. Eu acho que o Corinthians vence e deve ser 2-0. Boa. Ó, antes da gente colocar o videozinho aqui, que tá bem bacana, do Chico Garcia, galera, preste bem atenção, né? No dia a dia aí do Memphis Depay. O Mendes tá mandando aqui, ó. Você acha que o Memphis vai começar jogando? Não, o Mendes, o Memphis não começa jogando, tá? O Carlos já trouxe a informação que ele vai estar relacionado, já tá relacionado, mas não começa, porque ele tá 6 meses sem jogar, né? No Atlético de Madrid. Tá começando agora a retomar o seu trabalho físico com mais intensidade, treinando junto com os companheiros, e não começa jogando, vai estar relacionado para o jogo de amanhã, beleza? Agora vamos colocar aqui na íntegra esse vídeo aí que tá bem bacana aí do Chico Garcia, e vai ser exibido para vocês aí no vídeo também, galera. Ele falando sobre o Memphis Depay, informações de dentro do Corinthians, do André Hernan, né, que é bem informado também do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians e de todos os clubes. Vamos colocar na íntegra aí para vocês. Atenção, galera, do que o Chico Garcia vai falar sobre o Memphis Depay na íntegra. E todos os créditos ao canal aí do Chico Garcia, muito bacana aí, um parceiraço também de mídia alternativa, né? Também é um comentarista e jornalista do Jogo Aberto, né? Bem bacana aí, um comentarista de extrema excelência. Vamos colocar aí na íntegra, preste atenção no que ele vai falar sobre o dia a dia do Memphis Depay. Memphis, ele tá assim, arrebentando. Ele tá conquistando todo mundo, ele tá... o André Hernan até fez um relato, né, de bastidor muito interessante, de que ele tá dando bom dia em português para os funcionários do CT, ele tá envolvido com as coisas do clube, ele tá querendo descobrir cada vez mais do clube, ele já conquistou todo mundo, ele tá usando música brasileira nos seus posts. Cara, ele tá, assim, ele tá muito afim, O que podia ser... O cara vem aqui, ganha um baita salário e tudo mais, é um astro europeu, os caras estendem tapete vermelho, e ele ia ficar numa boa e tal, tipo assim, cara, vou lá porque o futebol brasileiro tá me pagando muito, vou lá fazer meus golzinhos e vou embora. Não é o que tá parecendo. Ele tá se envolvendo demais com a causa do clube, do país, de São Paulo. Ele tá se envolvendo, quer fazer aula de português, quer aprender português. Então, assim, tá tentando se envolver com os colegas, apareceu rindo no treinamento, nas fotos que o Corinthians divulgou. Então, assim, ele tá muito solto e tá desesperado para jogar. Aí tá, para vocês na íntegra aí, o Chico Garcia falando sobre o Memphis Depay. E é bem bacana, né, Carlos? O cara chegar já, tá bem adaptado, falar em português também, né? Tá junto com os companheiros aí, mostra aí um bom sinal, né? Que o cara tá querendo mesmo, né? Claro, salário altíssimo, né? Também tem tudo isso também. Mas, como ele falou, né? Às vezes os caras chegam meio com a mala alta, né? Um nariz meio em pé, mas ele vem aí demonstrando que tá envolvido e quer ser protagonista no Corinthians.
É assim, o Igor, tudo que ele falou aí, tudo que o Chico Garcia falou é legal. Pô, o cara tá empenhado, ele quer aprender, ele quer participar, né? Mas assim, só isso não vai fazer o Corinthians ganhar jogo. O que ele tem que fazer é dentro de campo. Não adianta ele dar bom dia em português, todo mundo acolher ele fazer aula de português, ele usar música brasileira nos posts dele, se ele jogar e não fazer nada. Isso aí não adianta. Então, assim, ele é um baita jogador, né, de nível europeu, mas eu vou esperar para ver. Porque ainda eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho uma ressalva, e essa ressalva é: se o Memphis é tão bom assim e está ainda em alto nível, por que, que ele veio para o Brasil? Por que, que ele não ficou lá na Europa? Né? Porque ele é jogador de time do alto escalão europeu, então eu vou esperar para ver, né? Então, sim, é tudo legal o que mostrou o vídeo, mas isso não me convence, só me convence dentro de campo.